Vou estar aqui hoje respondendo algumas questões de termodinâmica sobre a primeira lei da termodinâmica e sobre a segunda lei da termodinâmica. Eu vou começar aqui com a primeira questão, que é: um dispositivo está à venda no mercado e a sua empresa avalia comprá-lo. A propaganda diz que o dispositivo é capaz de receber 3.600 kg por hora de água a 5.000 kPa e 300 graus Celsius. E produzir duas correntes de saída. Uma das correntes é formada por um líquido saturado, uma informação, a 300 graus Celsius. E possui vazão máxima de 1.800 kg por hora. A outra corrente de saída possui temperatura de 100 graus Celsius. E, além disso, durante o processo são produzidos, então está produzindo 1.000 kJ por segundo de trabalho. E nenhum calor é trocado com as vizinhanças, ou seja, ele é adiabático. Faça as considerações que julgar pertinentes e adequadas / realísticas com o seu problema dado e responda se você compraria este dispositivo. Então lá, a gente quer saber se a gente vai comprar esse dispositivo porque a propaganda está falando que ele é capaz, que ele consegue fazer isso. Vamos lá. Esse aqui ele vai ser um problema que ele é bastante parecido com o que a gente vê na matéria de conservação de massa e energia ou balanço de massa e energia, que ele é basicamente um problema realmente de balanço. Aqui eu já fiz um desenhozinho para não perder muito tempo. A gente tem uma corrente A, que aqui está entrando 3.500 kg a 500 kPa e 300 graus Celsius. A gente tem que estar produzindo, ou seja, está saindo 1.000 kJ por segundo, ou seja, 1.000 kW. E a gente tem duas correntes de saída. Em uma está saindo 300 graus Celsius, 1.800 kg por hora saturado, é uma informação que está saindo saturado. E aqui não está falando na questão, mas por conservação de massa, né? Se está entrando 3.600, está saindo 1.800 aqui, então também está saindo 1.800 aqui. Não está na questão, mas fica subentendido, né, que é um problemazinho bem simples de conservação de massa e energia. E a partir disso aqui a gente já consegue basicamente começar e terminar a questão. Então, tudo que entra é igual a tudo que sai, sempre, ainda mais que a gente está em um processo que ele vai ser adiabático, então não vai ter acúmulo de nada, então o que entra é igual ao que sai. Então, nós temos que basicamente pegar toda a energia que entra, que vai ser 3.600 kg por hora. Aqui a gente vai ter que passar para segundos, tá bom? Por causa das unidades, que no final vai facilitar tudo. Então aqui a gente coloca, né, que 1 hora é igual a 3.600 segundos. E a partir disso a gente já multiplica pela entalpia de entrada. Que agora eu vou falar como que a gente vai pegar essa entalpia de entrada. Isso aqui vai ser igual a tudo que está saindo. O que está entrando vai ser igual a essa, mais essa e mais essa. Então aqui nós temos que isso aqui vai ser igual a 1.000 kJ por segundo. Ó, já bateu a unidade aqui. Já é um dos motivos para a gente passar tudo para segundo. E também vai ser mais 1.800 dividido por 3.600 kg por segundo vezes HC, vou colocar como HC, então HC não, HB, a entalpia que está saindo na corrente B. E aqui agora a gente também vai colocar como mais 1.800 dividido por 3.600 kg por segundo, multiplicando pelo HC. Já adianto que nós temos informações suficientes para conseguir o HE, que a gente sabe que ele está a 5.000 kPa, a gente sabe que ele está a 300 graus Celsius. E a gente também tem informação suficiente para conseguir o nosso HB, que a gente sabe que ele está a 300 graus Celsius e nós sabemos que ele é saturado. Ok? Mas a gente não tem mais informação sobre a nossa corrente C. A nossa corrente C, por enquanto, a gente só sabe que ele está a 100 graus Celsius. E aí que vai entrar um pouco da dificuldade desta questão. Eu vou colocar aí embaixo no vídeo, e também vou enviar para quem me pedir, a tabela de onde eu vou achar esses valores, mas eu não vou ficar saindo aqui para ficar encontrando valor em tabela, senão vai ficar muito complexo, vai ficar muito chato, e vai ficar difícil para todo mundo.
Então eu vou pegar já esses valores da tabela, vou colocar a tabela embaixo, vai ser bem fácil de encontrar, vou deixar marcado. E a partir desses valores a gente vai conseguir aqui fazer a nossa questão tranquilinho. Então aqui a gente vai ter que vai ser, aqui vai dividir, vai ficar 1, né? A gente vai ter que, vai ficar 1 quilograma por segundo vezes essa entalpia de entrada vai ser 2.924,53 kJ por quilograma. Que isso aqui vai ser igual a o 1000, que vai se repetir, né? 1000 kJ por segundo, mais isso aqui que vai dar 0,5, tá? Esse aqui vai dar 0,5 kg por segundo, que vai estar multiplicando o HB. O HB a gente consegue lá de vapor saturado, né? Que vai ser 1.344,01 kJ por quilograma. E aqui a gente vai ter que o nosso HC ele vai ser a única variável dessa equação. 0,5 kg por segundo vezes o HC. Aqui, fazendo uma continha bem tranquilinha, né? A gente vai chegar que o HC ele vai ser igual a 2.505,05 kJ por quilograma. Tomar sempre cuidado com as unidades, viu? E a partir disso, agora que a gente já sabe a nossa entalpia e a gente também sabe a nossa temperatura de saída, vou até colocar aqui, a nossa entalpia vai ser 2.505,05, a gente já consegue achar os nossos valores que nos interessam. Que nessa questão, no caso, a gente está querendo saber se o vendedor ali está mentindo ou não, né? Saber se aquilo realmente é verdade. Para a gente saber se aquilo vai ser verdade ou não, a gente precisa calcular a entropia, que vai ser a entropia do universo. Ela vai ser igual à entropia do sistema, o delta, né? Delta entropia do sistema mais o delta entropia da vizinhança. Delta entropia da vizinhança vai ser 0, porque é adiabático. E aqui a gente vai ter que o delta entropia do universo vai ser igual o delta entropia do sistema, que vai ser basicamente a entropia final menos a entropia inicial multiplicado pelas vazões mássicas. Não pode esquecer da vazão mássica, que vai ser aqui, né, SV vai ser igual a MA vezes SA, troquei aqui as unidades, vai ser igual a MB SB mais MC SC menos MA SA, ok? Lá na tabela a gente já consegue algum desses valores, ok? Lá na tabela a gente já consegue o valor de SA, da entropia inicial, e a gente também já consegue o valor de SC, SB, da entropia da nossa corrente de número B. Então o que está faltando? A gente está faltando achar esse SC aqui. Como que a gente vai achar esse SC? Olhando na nossa tabela, a gente não vai achar um valor exato para 2.505 kJ por quilograma para essa temperatura de 100 graus Celsius. O que isso significa? Isso significa que a gente ou está em uma mistura, ou a gente está em um vapor superaquecido, ou a gente está em um líquido comprimido, mas já vou adiantando que basicamente em todos os casos a gente vai estar em uma mistura, tá bom? Aqui nesse caso está falando que uma corrente de saída possui uma temperatura de 100 graus Celsius. Não dá para saber se é líquido, se é vapor e enfim. Mas acaba que por esse valor aqui, que ele é bem alto, você vai supor que você vai estar em um vapor. E esse vapor, se ele não for superaquecido, ele provavelmente vai ser uma mistura. E nesse caso vai sim ser uma mistura, ok? E a gente pode tratar uma mistura nesse tipo de sistema sempre de uma forma bem fácil, mas que às vezes confunde um pouco as pessoas, que vai ser basicamente a entalpia, ela vai ser igual, em uma mistura, vai ser a nossa fração da entalpia de líquido mais a nossa fração de uma entalpia vapor. Caramba, mas o que significa isso? O que é esse x? O que é isso? Observem que em x igual a 1, a gente vai ter 100% vapor.
E observe que em x igual a zero, a gente vai ter 100% de líquido. Então, se esse x ele vai ser maior que zero, vai estar aí entre 0, né? Entre 0 e 1, não vai ser igual, vai estar entre 0 e 1, a gente vai ter uma mistura. E a gente sabe que a nossa mistura, que essa corrente de saída está a 100 graus Celsius e a gente tem uma mistura nessa corrente. Então a gente já consegue achar na tabela a nossa entalpia do líquido e a nossa entalpia do vapor através da temperatura. Então a gente sabe que a nossa entalpia da corrente C, ela vai ser 2505,05, que ela vai ser igual a 1 menos x, e aqui a gente já vai pegar aqueles valores da tabela que vão estar na temperatura de 100 graus, que vai ser 419,2 mais x vezes 2676,05. E aqui que a gente entra para saber se o que a gente está fazendo está certo ou não. Por quê? Vocês não concordam comigo que se x, que quanto maior x, maior vai ser a nossa entalpia? Ou seja, a nossa maior entalpia possível, ela vai ser quando x for igual a 1. Então, a nossa maior entalpia possível, ela vai ser 2676. E, de contrapartida, a nossa menor entalpia possível vai ser de 419. E observem sempre que esse valor ele vai estar entre os dois. Justamente porque a gente está em uma mistura, não vai ser uma fração aqui. E fazendo essa equaçãozinha aqui, que ela é bem algébricazinha, bem facinha, a gente vai chegar que x ele vai ser igual a 0,925. E a gente também, e com isso, né, a gente consegue fazer a fração de vapor e a fração de líquido. Qual que é a fração de vapor, qual que é a fração de líquido? É só você ver qual que está multiplicando. Várias pessoas escrevem essa equação de outra forma. Eu escrevo desse jeito aqui, mas é porque eu acho ela um pouco mais simples. Mas aqui a gente vai perceber que, olhando para a equação, a gente vai ter 92,5% de vapor e o resto a gente vai ter de líquido, que vai ser aí 85, 75, 75. A gente vai ter 0,75% de líquido e o resto de vapor. E com isso, agora que a gente já sabe a nossa fração de líquido e a nossa fração de vapor, a gente consegue achar a entropia da nossa corrente C. Que a entropia da nossa corrente C vai ser simplesmente exatamente isso. Agora vai ser a fração da entropia do líquido e a fração da entropia do vapor. Que vai ser 1 menos 0,925 vezes a entropia do líquido, que eu vou colocar como 1,3, mais 0,925 vezes a entropia do vapor, 7,3548. Vou colocar um 8 aqui. E esse valor vai dar aproximadamente 6,9 kJ por quilograma Kelvin. E aqui acabou a nossa questão, ok? A gente, pela tabela direta, a gente consegue ver que SA ele vai ser igual a 6,220, né? 6,283. O nosso SB ele vai ser 3,2533. E agora a gente consegue pegar a nossa entropia do universo, que vai ser basicamente esses valores, né, de entropia multiplicado pelas vazões. E aqui não vai importar muito a unidade não, viu? Por causa que a proporção vai ser igual. Então aqui eu vou colocar 1800 vezes a nossa entropia de B, 3,2533, mais 1800 vezes a nossa entropia de C, 6,9, menos 3.600 vezes a nossa entropia de A, 6,2083. Fazendo essa conta, vocês vão chegar em 4.000 menos 4.073,94 kJ por hora Kelvin. Aqui não importa se for em segundos, tá bom? O resultado vai ser igual. Só vai mudar a unidade. Aqui em cima a unidade precisava ser um pouco diferente por conta desse nosso kJ por segundo aqui. Mas aqui não precisa. E o que está acontecendo aqui? Entropia do universo negativa, né, gente?
Baseado na pergunta inicial da questão, você recomendaria a compra desse dispositivo? A resposta é não, porque se a entropia do universo está sendo negativa, então provavelmente esse vendedor está mentindo. Mentiroso safado. Agora vamos lá para a questão 2. Vapor de água saturado, sempre prestem muita atenção. Saturado e 125 kPa. Já temos as duas informações que a gente precisa para saber tudo desse vapor que está entrando. Ele é comprimido adiabaticamente em um compressor a 400 kPa a uma vazão de 2,5 kg por segundo. A eficiência do compressor é de 78%. Qual a potência necessária no compressor em kJ por segundo? Qual a temperatura do fluido na saída do compressor e qual a entropia gerada neste processo? Vamos lá então. Esse exercício ele vai ser um pouquinho mais complicado que o primeiro. O primeiro é mais um balancinho de massa mesmo. Aqui eu já fiz um desenho também para não perder tempo do compressor. Sempre na direção para onde está comprimindo o desenho do compressor, tá bom? A maior boca onde vai estar sem estar comprimido e a menor boca onde vai estar comprimido. Então, bora lá. Qual vai ser a potência necessária nesse compressor em kJ por segundo? A gente vai, de começo, a gente vai supor que esse processo ele tem eficiência de 100% para depois a gente aplicar essa eficiência, ok? Então, vamos considerar que o delta entropia vai ser igual a zero. Que delta feio. De início, ok? Então, basicamente, a entropia aqui vai ser igual à entropia aqui. Inicial igual à entropia final. Aí a gente já tem os dados da entrada. Então, aqui vai ser fácil em pegar esses dados. Só puxa lá na tabela, que é a nossa entrada. A nossa entalpia de entrada vai ser igual a 2.685,35 kJ por quilograma. E a nossa entropia de entrada, ela vai ser igual a 7,2843 kJ por quilograma Kelvin. O que eu faço com essas informações agora? A informação crucial aqui, sempre que quando a gente está trabalhando com turbinas e compressores, uma informação crucial que a gente precisa ter é essa entropia aqui. Porque vai ser com essa entropia que a gente vai achar o estado final, ok? Então, a gente sabe que a entropia da entrada vai ser igual à entropia da saída. Então, a gente já tem uma informação da saída. Nesse caso, a gente vai ter duas, porque a gente tem a pressão da saída e agora a gente tem a entropia da saída. Ou seja, a gente já cumpre lá as duas regras, né? Com duas informações, a gente consegue fazer tudo. Saída, entropia de saída vai ser igual à entropia de entrada, 7,2843 kJ por quilograma Kelvin. E a gente tem que a pressão de saída vai ser 400 kPa. Olhando lá na tabela, a gente vai achar... A gente vai procurar na tabela, né, onde que está esses valores. Uma dica que eu posso dar para vocês é que sempre que vocês tiverem as informações e essas informações estiverem em superaquecido, 100% de certeza que é superaquecido, ok? Nesse caso, que a gente está trabalhando com um compressor, é preciso que a gente entenda que a gente está aumentando a energia nesse sistema, ok? E se vocês lembrarem daquele gráfico, que a gente tem as duas fases no meio, em cima a gente tem ali superfluido, superaquecido, líquido comprimido, a gente vai estar indo para um estado de superaquecido, a gente está indo de um estado saturado, a gente está indo para um estado de superaquecido, ok? Então, basicamente, se você tem essas informações, você foi lá na tabela do superaquecido e você conseguiu achar essa entropia na tabela do superaquecido a 400 kPa, provavelmente vai ser aquela lá mesmo, 100% certeza, tá bom? Raramente, a não ser que fale, tem essas informações aqui, mas ele vai ser saturado. E com essas informações aqui a gente consegue lá na tabela, né? A gente vai lá na tabelinha e aqui a gente vai ter que fazer uma interpolação. Ok? Uma interpolação linear. Interpolação linear entre dois dados próximos a gente pode fazer, tranquilo.
Só tomar um pouco de cuidado com as interpolações em outros casos. Nesse caso aqui tá tudo bem. E a gente vai ter aqui que a gente vai ter uma entalpia e uma entropia na tabela de 400 kPa. A gente está vendo que a entalpia ela vai ser 2.860,51 quando a entropia for 7,1706. E a gente não sabe quando vai ser essa entalpia quando a gente tiver a nossa entropia 7,2843. E a gente também tem que quando a nossa entropia for 7,3788, a nossa entalpia vai ser 2.964,16. Então, a gente está em uma tabela de 400 kPa superaquecido, em que a gente tem a nossa informação e ela está entre outras duas. Ela não está exatamente ali, mas ela está na tabela. Então a gente precisa achar qual que é esse valor de x. Porque o valor de x vai ser a entalpia final do meu processo a uma eficiência de 100%. E o nosso x ele vai ser exatamente 2.917,11 kJ por quilograma. Com isso a gente consegue achar o nosso ΔH real. O que vai ser o nosso ΔH real? Ele vai ser o nosso ΔH com a eficiência aplicada, que ele vai ser basicamente o final, 2.917,11, menos o inicial, 2.685,35, dividido pela nossa eficiência. Isso aqui é um pouco intuitivo, mas é sempre bom lembrar. Pela eficiência você diminui, ok? Você aumenta nesse caso. Se você aumenta a entalpia do ΔH. Não multipliquem pela eficiência, tá bom? A eficiência é sempre dividindo. Nesse caso aqui, a gente vai ter que o nosso ΔH real ele vai ser 297,13 kJ por quilograma. Beleza? E agora a gente consegue fazer o nosso trabalho real, que vai ser basicamente só mudar as unidades. Porque o trabalho é em watt, né? Então aqui a gente tem que 297,13 kJ por quilograma. A gente multiplica pela nossa vazão, 2 kg por segundo. E a gente vai ter que teremos 742,8 kW de potência. Ok? O watt é joule por segundo. Sobe para cima, fica watt. E esse foi aí já a nossa questão A. Qual é a potência necessária do compressor em kJ por segundo? Ah, tá pedindo em kJ por segundo. Ah, a mesma coisa, né? Watt por kilowatt, kJ por segundo, mesma coisa. Agora vamos lá para a nossa B. Qual a temperatura do fluido na saída do compressor? Aqui tem um peguinha muito grande, ok? Esse H que a gente achou aqui, ele é o nosso H final, mas ele é o ideal, tá bom? Para ele se tornar o real, a gente precisaria pegar essa coisinha aqui, implicar isso aqui de alguma forma em alguma equação. Como que a gente acha isso? A gente sabe que o nosso ΔH real ele é 297,13. E a gente também sabe que o nosso H inicial, que esse ΔH aqui, a gente sabe que esse ΔH real ele vai ser o H final menos o H inicial. Só que o nosso inicial a gente tem, por causa que o nosso inicial ele não depende de eficiência, né? Então aqui a gente vai ter que 297,13, ele vai ser igual ao nosso H final menos o nosso H inicial, que é justamente 2.685,36. Ou seja, a nossa entalpia final ela vai ser igual a 2.982,42 kJ por quilograma. E agora sim, com essa informação aqui, você vai lá na tabela de 400 kPa e você vai interpolar este valor na tabela para você achar qual vai ser a sua temperatura final. Lembrando que você sempre tem que interpolar entre os dois pontos mais próximos, porque é uma interpolação linear, e a gente não sabe se a função em si ela é linear, né?
Mas com isso, você indo lá interpolando do jeitinho, do mesmo jeito que eu fiz lá ali em cima, você vai chegar em uma temperatura de 258,93 graus Celsius. Beleza? E agora, indo lá para C. Agora que a gente já fez tudo isso aqui, né, já sabe tudo do processo, a mesma interpolação que você fez aqui em cima, você vai fazer, a mesma interpolação que você fez para a temperatura, você vai fazer para a entropia final, ok? Então, a entropia de entrada é aquela lá do começo, exatamente essa aqui, 7.028,43. E vamos fazer o balancinho aqui completinho, né? Para não se perder. Entropia do universo vai ser igual a entropia do sistema mais entropia da vizinhança, delta, né? Delta aqui, delta entropia do sistema mais delta entropia da vizinhança. Da vizinhança é zero. Adiabático, comprimido adiabaticamente. E a gente sabe que o nosso delta da vizinhança do sistema, ele vai ser apenas o final menos o inicial. S final menos S inicial. Pegando S final, interpolando ou a temperatura ou a entalpia lá na tabela, nós vamos chegar que o S final ele vai ser 7,41,22, ok? Delta U, tô colocando V aqui, 7,4122 menos 7,2843 vezes a vazão mássica, não se esqueçam da vazão mássica, quilograma por segundo. A unidade ali vai ser quilojoule quilograma Kelvin, né? Então a gente vai cortar os nossos quilogramas e aqui a resposta vai ser 0,3197 watt por Kelvin. Beleza? E agora nós vamos lá para a nossa questãozinha 3, que ela é uma questão bem complicadinha, mas que a gente vai vencer. Por que ela é uma questão um pouco complicada? A questão 3 é uma questão um pouco complicada porque ela mexe em duas coisas que a gente não mexe muito, que é energia interna e volume. São duas coisas que às vezes fica perdida aí na festa da família. E a gente vai trabalhar um pouco ela. Considere uma montagem de um pistão cilindro bem isolado, contendo água em seu interior e inicialmente o sistema é mantido a 10 kPa e possui volume total de 1,65 metros cúbicos a 10.000 kPa, ok? Então esse volume é a esta pressão. Não esquecer disso. Através de um processo de expansão, a água é levada a um estado termodinâmico final em que apresenta uma qualidade de 65% a pressão de 3.000 kPa e ocupa um volume de 6 metros cúbicos. Já percebemos aqui que no final a gente tem uma informação a mais, que é a qualidade. O que é essa qualidade? Essa qualidade, 65%, vocês lembram daquele xzinho? Significa que o nosso x vai ser igual a 0,65. É a fração de vapor que existe ali naquele sistema. Beleza? E baseado nisso, a gente consegue pegar aquele nosso algebrismo daquela equaçãozinha e trabalhar com ele. Por causa que nela a gente tem 4 variáveis. E aqui a gente já conseguiu uma, que normalmente já é a principal, que é justamente o x. Vou pegar a questãozinha aqui e a gente já vai começar a responder ela. Então bora lá. Aqui a gente vai trabalhar com energia interna, porque é um sistema fechado, bem isolado. E bora lá. A energia interna do sistema, desse sistema, ela vai ser, a gente já sabe que é uma mistura, ok? Então a gente já sabe que é uma mistura. Então ele não vai ser nem superaquecido, não vai ser saturado, não vai ser nem superaquecido, nem comprimido. Beleza? Então aqui a gente já sabe que vai ser uma mistura. 1 menos x, pela energia interna do líquido, mais x vezes a energia interna do vapor. Beleza? O x a gente tem. E esses valores aqui a gente consegue na tabela. Por quê? É uma mistura. Se ele é uma mistura, então a gente está na tabela do saturado. Se a gente está na tabela do saturado e a gente tem a pressão, a gente já conseguiu todas essas informações aqui. Então a gente sabe que o U vai ser igual a 1 menos 0,65
vezes a energia interna do líquido saturado, ok? Energia interna do líquido saturado. Não olhe na tabela errada, pelo amor de Deus. Mais 0,65 pela energia interna do vapor saturado. 2.604,1. Faltam vezes aqui. Isso aqui vai ser igual a 2.044,3. Beleza. Kilojoule, né? Vou botar a unidade. Kilojoule por quilograma. E da mesma forma, como nós percebemos aqui, tem algumas informações de volume na nossa questão. Isso significa que a gente vai usar o volume. Então, para isso, a gente vai pegar também na tabela, da mesma forma que a gente fez aqui agora, os valores de volume por quilograma, ok? De metro cúbico por quilograma lá, que é o volume molar. Então, a gente sabe que o volume, ele vai ser 1 menos x vezes o volume do líquido, mais x vezes o volume do vapor. Tranquilo? E aqui a gente vai chegar que nós vamos ter 1 menos 0,65 o volume do líquido vai ser 0,001216 mais 0,65 vezes 0,06668, que vai dar exatamente 0,044 metros cúbicos por quilograma. Isso aqui na condição final, ok? Na nossa condição final. Mas observem, nós temos metro cúbico aqui. E na nossa questão a gente tem qual que é o volume do sistema. Então, se a gente tem que o volume do sistema ele é 6 metros cúbicos, se a gente dividir por esse valor, o que vai acontecer? A gente vai ter a massa do nosso sistema. Ok? Então, esse é um ponto crucial. Por quê? Porque a massa ela se conserva. A massa ela sempre vai se conservar. Não vai sair massa de qualquer buraco por aí, né, gente? Então, a gente vai ver que a gente vai ter 137 kg de água no nosso sistema. E essa aqui é a condição que nós precisamos para conectar o nosso sistema inicial com o nosso sistema final. Porque a partir disso, a gente consegue voltar lá e perceber que o nosso volume inicial ele vai ser de 1,65 metros cúbicos. Com isso, a gente consegue fazer agora exatamente a mesma conta que a gente fez, só que de forma inversa. A gente vai pegar 137 kg e a gente vai dividir, a gente vai pegar o nosso volume, 1,5 metros cúbicos, e a gente vai dividir por 137 kg. E a gente vai chegar aqui em 0,012 metros cúbicos por quilograma. Opa, calma lá. Agora a gente tem o nosso volume molar, que a gente consegue achar na tabela, e a gente tem a pressão. E pressão, que vai ser igual a 10.000 kPa. Então, se nós temos o volume, nós temos a pressão, a gente tem que todas as informações, né? Porque se a gente tem duas informações, a gente vai conseguir basicamente todo o resto. E aqui é importante ressaltar que nós também teremos uma mistura. E é preciso, né, entender por que a gente vai ter essa mistura aqui agora. Mas é basicamente porque é o único possível. Vocês podem até tentar achar de alguma forma que estejamos aqui em um vapor saturado, um vapor superaquecido ou um líquido comprimido, mas simplesmente as nossas informações elas só vão gerar dado para a tabela de vapor saturado, ok? Então aqui nós vamos olhar novamente na tabela de vapor saturado. E aí vocês vão perceber mais uma coisa, não existe esse valor certinho lá. Isso significa o quê? Que estamos novamente em uma mistura. Ou seja, a gente vai ter uma fração de líquido e a gente vai ter uma fração de vapor. Beleza?
Então aqui nós temos que o nosso volume ele vai ser igual a 1 menos o nosso X vezes o volume do líquido mais o nosso X vezes o volume do vapor. O nosso volume a gente já tem, que é 0,012 metros cúbicos, né? Metros cúbicos por quilograma. Que aqui vai ser 1 menos X, que o X agora é a nossa variável, e esse volume do líquido a gente vai conseguir na tabela a 10.000 kPa. E esse volume do vapor a gente também vai pegar na tabela a 10.000 kPa. O volume do líquido vai ser 0,001452 mais X vezes 0,018. Novamente aquela informação. Sempre fazendo as contas e confirmando se tem algum sentido, ok? Observar aqui que se o X for igual a 1, o nosso volume máximo vai ser 0,018. E se X for igual a 0, o nosso volume mínimo vai ser 0,0014. Então, o nosso valor aqui ele precisa estar entre os dois, que é o que está acontecendo. 0,012 é menor do que 0,018. Com isso aqui, fazendo as continhas, a gente vai conseguir que o nosso X vai ser aproximadamente 0,637. E a partir daqui, basicamente, né, acabou a questão. Conseguimos todas as informações que nós queríamos. E agora a gente precisa, né, pegar o que a gente está querendo ali. Qual o trabalho produzido durante esse processo. Então vai ser basicamente a energia interna final menos a energia interna inicial. A gente já tem energia interna final aqui, ok? Agora a gente precisa pegar a nossa energia interna final. Como que vai ser? A gente vai pegar o nosso H, que é a energia que a gente quer, 1 menos 0,637 vezes a energia interna do líquido, mais a nossa fração vezes a energia interna do vapor. Com isso, a gente vai conseguir uma energia interna de 2.126,45 kJ por quilograma. Beleza. Agora é só subtrair, né? O trabalho de expansão, ele vai ser exatamente o final menos o inicial, que vai ser, pegar aquele valor aqui de cima, 2044,3 menos 2126,45, que vai ser aproximadamente 82,15 negativo kJ por quilograma. Por que negativo? Porque é expansão, né? É um trabalho do sistema. E agora na nossa questãozinha B, qual a entropia, o delta entropia do universo neste processo? Bora lá. Tá acabando. A gente já tem tudo, né? A gente tem a fração inicial e a gente tem a fração final. Então a gente sabe que a nossa entropia inicial, ela vai ser igual à fração de entropia do líquido, 1 menos 0,637 vezes a nossa entropia do líquido, mais 0,637 vezes a nossa entropia do vapor. E aqui a nossa entropia final, ela vai ser igual a 1 menos 0,65 vezes a nossa entropia do líquido, mais 0,637 vezes a nossa entropia do vapor. Deixa eu colocar os valorizinhos. Que vai ficar 1 menos 0,637 vezes 3,3595 mais 0,637 vezes 5,6140, que vai ser igual a 4,79 kJ por quilograma vezes Kelvin. E aqui pegamos os valores da tabela também, novamente 1 menos 0,65 multiplicado pela entropia do líquido, 2,6456, mais 0,65 vezes 6,1869, que vai ser igual a 4,95 kJ por quilograma Kelvin. Beleza. E agora vai ser só subtrair um do outro. Entropia do universo, delta entropia do universo vai ser igual a entropia final menos a entropia inicial,
que vai ser igual aqui a 0,16, aproximadamente. Esses valores podem dar um pouco diferente, ok, gente? Eu arredondei a maioria para não dar muito número. Kilojoule por quilograma. Se quiser multiplicar pela massa, né? 37 quilogramas, que tem que multiplicar pela massa, né? Vai dar aproximadamente 21,92 kJ por quilograma Kelvin. E tá respondido. Qual que é a entropia do universo? Achamos. Beleza, certinho aí, provinha respondida. É nóis.